Olá, tudo bom? Vamos estar fazendo um trabalho, a apresentação do nosso trabalho a respeito do Espírito Santo no Antigo Testamento, mais especificamente no Pentateuco e nos profetas anteriores, juntamente com o Thailson e o José Carlos e o Aldair Santos, que vos falo. Somos o trio e estaremos apresentando esse trabalho. Antes de começarmos, vamos fazer uma oração e pedimos a orientação do Espírito Senhor. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós queremos te agradecer pelas tuas misericórdias que têm nos alcançado dia após dia. Pedimos que o Espírito Santo nos ajude a compreender e entender as tuas verdades e assim poder apresentar de uma forma nítida e compreensível para todos nós. Pedimos tudo isso no doce nome do Senhor Jesus Cristo amado. Amém. Falar a respeito do Espírito Santo no Antigo Testamento parece algo absurdo para muitos cristãos. É, um dos motivos é que eles pressupõem que ele está presente com os crentes somente no Novo Testamento, ali no Pentecostes. E um outro ponto é que eles interpretam de maneira equivocada o seguinte texto, João 7,39, que diz assim: o Espírito ainda não havia sido dado até aquele momento, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então eles entendem que a partir desse verso aí, o Espírito Santo só poderia atuar na vida dos seres humanos ou através dos seres humanos somente após o Pentecostes, somente após a glorificação de Jesus Cristo. Contudo, essa declaração não significa que o Espírito Santo não esteve presente e ativo, também envolvido durante o período do Antigo Testamento, pois há ampla evidência contra esse ponto de vista popular. Mas significa que o Espírito do Senhor, como ele é chamado no Antigo Testamento, nos tempos do Antigo Testamento, poderia atuar de maneira antecipatória, aguardando a glorificação de Jesus Cristo. Isso é, a glorificação de Jesus Cristo, ela é nada mais, nada menos do que a autentificação da obra do Espírito Santo que foi desenvolvida em todo o Antigo Testamento e posteriormente no Novo Testamento, nos tempos de Jesus ali, do Pentecostes e da igreja primitiva. Então, queridos amigos, aqui esses são os principais motivos pelos quais muitas pessoas não aceitam o Espírito Santo como parte atuante nas pessoas, na vida das pessoas, do povo de Deus no Antigo Testamento. Mas é interessante lembrarmos também que o povo de Israel, que Deus havia libertado da escravidão do Egito, através de Moisés, Deus ele se revelou ao povo e também através de muitos feitos milagrosos. Interessante também que o povo estava imergido em uma cultura pagã e politeísta. Uma vez quando nós sabemos que o Egito eles acreditam no politeísmo, vários deuses pagãos, e o povo de Israel que passou 430 anos, basicamente toda essa geração que saiu do Egito para poder ir para a Terra Prometida, todos eles nasceram dentro do Egito. Então eles estavam imergidos numa cultura pagã. Então eu percebo que se Deus fosse revelar a doutrina da Trindade que temos hoje sobre a atuação de um Deus triuno que age em três pessoas coeternas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, iria causar uma confusão imensa na cabeça do povo, pois isso veio Deus tirando essa visão politeísta do Antigo Testamento, mas com uma atuação mais discreta do Espírito Santo e preparando-os para receber a doutrina da Trindade nos tempos de Jesus. Então, o Espírito Santo ele esteve sim atuando no Antigo Testamento. A gente vê várias partes. Os nossos colegas vão estar introduzindo, vão estar falando a respeito mais detalhadamente a respeito desse ponto. Mas aqui dá para a gente notar que ele não foi aceito por muitos religiosos, muitos cristãos, exatamente por causa disso. A Bíblia hebraica contém material rico e às vezes até singular sobre o Espírito do Senhor. É uma tarefa quase impossível resumir em uma apresentação de forma inestimável todo o assunto referente ao Espírito Santo contidos na Bíblia hebraica. Sobre o Espírito de Deus surgem várias questões cruciais. O que se pode saber sobre o Espírito Santo, ou sobre o Espírito do Senhor, como ele é mencionado ali no Antigo Testamento?
o que foram mencionados por Jesus Cristo, pelos apóstolos e até mesmo pela igreja primitiva. Quem é o Espírito do Senhor no Antigo Testamento? Nossos colegas estarão falando a respeito desse assunto mais detalhado e da sua atuação no Pentateuco e também nos profetas anteriores. Então, esse é o nosso trabalho, esse vai ser o assunto que nós vamos estar tratando. E aí, a partir daí, então, nós vamos ver os nossos colegas dando continuidade a esse assunto. Deus abençoe. Olá, amigos. Tudo bem? Meu nome é Thailson, sou integrante do grupo 5. Como o Aldair estava falando, o nosso grupo ficou para falar um pouco sobre a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. O nosso grupo, ele não vai falar sobre todo o Antigo Testamento, porque temos outros grupos que irão falar sobre ele. Nós ficamos responsáveis de acordo com a tabela do professor, nós ficamos responsáveis sobre a Torá, que é o Pentateuco, o livro de Moisés, e também os profetas anteriores, depois disso. O Aldair falou um pouco, fez uma visão panorâmica sobre o Espírito Santo e a sua atuação ali no Antigo Testamento, e agora eu vou fazer algumas citações de onde ele aparece e onde ele faz a sua participação. Então, amigos, a primeira menção bíblica do Espírito Santo se dá em Gênesis capítulo 1, verso 2. Se você tiver sua Bíblia, em Gênesis capítulo 1, verso 2, o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, ele diz lá em Gênesis capítulo 1, verso 2: E a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aqui é a primeira menção do Espírito Santo, a atuação dele no Antigo Testamento. Nós iremos destacar o Espírito de Deus. O Espírito, Ruá, de Deus, Kadosh, Ruá Kadosh, Espírito Santo, ou como Espírito de Deus, Ruá Elohim. E é interessante que essa primeira atuação do Espírito Santo está ali em Gênesis, na criação. É interessante que o papel e a função do Espírito Santo como Deus ali na criação, no jardim, quando Deus criou ali. E já no início da criação, mesmo antes de ser criado a luz, o Espírito Santo já aparece. O Espírito Santo já está com a sua atuação. E o texto diz: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E esse texto, ele faz a referência ao Espírito Santo, né? Ruach Hadosh. E a segunda menção, na verdade, existem várias outras, e a gente destacou algumas, está em Gênesis 41, 38. Gênesis 41, 38 vai falar no momento e a história da vida de José. Gênesis 41, verso 38, diz o seguinte: Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura homem como este em que há o Espírito de Deus? Aqui é uma pergunta, só que é uma pergunta em que vai trazer uma intenção assim, bem mais clara da atuação e do Espírito Santo. Ou seja, Moisés, quando quis dizer aqui, ele colocou isso aqui, eu queria colocar dizer ao leitor que a verdade era que o Espírito de Deus verdadeiro estava em José, atuando, e não Deus em si atuando em José. Então, o Espírito Santo que estava atuando na vida de José, não como em outras passagens que dizia que Deus estava ali, mas como uma forma de estar ajudando a José a falar, a agir, a se tornar até o governante. O Espírito de Deus o guiou, ou seja, o Espírito Santo. Essa é mais uma atuação que o Espírito teve aqui no Antigo Testamento, na Torá. Nós temos aqui, em Êxodo 15, verso 10, na verdade 8, 9, 10, aparece a atuação do Espírito Santo. Nós temos aqui no Êxodo, na Torá, no Pentateuco, 15, verso 10, que diz assim: Sopraste como teu vento, e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo as águas impetuosas. A gente precisa lembrar que a palavra espírito, ela vem em hebraico, ela significa ruá. Ruá significa espírito, vento, respiração, mente. E quando o texto fala sopraste com o teu vento, ele quer dizer que sopraste o teu espírito, com o teu espírito.
ou seja, a atuação do Espírito Santo. Aqui é fato, é que podemos perceber que ele realmente atuou. E o texto ele afirma que o Espírito de Deus que fechou as águas do Mar Vermelho e não um vento natural. Então essa atuação que o Espírito Santo teve neste momento e a citação no Cântico de Moisés nos afirma mais uma vez que o Espírito Santo está presente no Antigo Testamento. E mais uma citação que nós temos em Deuteronômio 34. Deuteronômio 34, sobre aqui. Deuteronômio 34, verso 9. Deuteronômio 34, verso 9, diz assim, vou ler junto com vocês, para a gente acompanhar todos juntos na Bíblia. 34, verso 9, diz assim, Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Aqui é interessante esse momento aqui que lá não diz ali espírito de Ruá Elohim, ou de espírito de Deus. Aqui diz espírito de sabedoria. A gente vai destacar aqui, ele estava cheio, tá? Que em hebraico é mali, do espírito de sabedoria. Quando o texto fala aqui sobre o espírito de sabedoria, nesse texto é um caso que a gente encontra de uma figura ambígua de linguagem, que no caso significa que ela significa outra coisa, a palavra significa outra coisa, que indica o espírito que concede sabedoria. Ou seja, aqui quando Josué estava aqui cheio de sabedoria, ele estava cheio, que o Espírito indicava que ele concedia sabedoria. O Espírito Santo lhe dava a sabedoria. E isso foi intermediado ali com Moisés. E são essas algumas, na verdade, de várias citações que nós encontramos do trabalho e atuação que o Espírito Santo tinha no Antigo Testamento, na Torá. E o mais interessante que a gente precisa analisar é sobre as palavras. Não aparece aqui Espírito Santo, já é uma palavra que vai aparecer muito tempo depois, mas aparece muito Ruá Hakdosh, né? E Hakdosh significa santo, dedicado, sagrado e consagrado. Ou seja, a palavra no português na tradução, tá bom, gente? Então, o Espírito Santo ele sempre teve sua sabedoria. Nós percebemos que nas histórias que eu coloquei aqui, primeiro na criação, o Espírito Santo esteve atuando, que foi nos primeiros versos da Bíblia, no verso 2, e logo após o homem foi criado à sua imagem, à sua semelhança, né? Estavam eles presentes ali, o Espírito Santo também estava. Depois, José, que foi um grande homem, foi guiado pelo Espírito de Deus, em que o faraó, na verdade, perguntava onde, porventura, acharemos homem como este. Claro que o Espírito Santo atuando ali em José para ele ser quem ele foi. Depois, ali no Cântico de Moisés, onde ele vai relembrar ali como foi fechado o Mar Vermelho, e deixando bem claro que não foi um vento natural, e sim o Espírito Santo, o Espírito de Deus estava ali e fechou aquele mar. E também em Deuteronômio 34, 9, ali na morte de Moisés, onde o Espírito deu sabedoria a Josué, ali intermediado por Moisés. Queridos, é interessante mais ainda que o Espírito Santo ele pode nos guiar e que possamos deixar ser guiado por ele. E em todo o Antigo Testamento ver a atuação dele e até hoje em nossa vida. Olá, tudo bem? Grupo, sala, professores. Vou dar continuidade aqui ao assunto, né, do Espírito Santo no Antigo Testamento. E minha parte ficou para falar um pouco sobre os profetas anteriores. Vou falar um pouco aqui sobre alguns pontos específicos onde o Espírito Santo atua na vida deles. Eu gostaria de pedir, para que, se vocês estiverem com a Bíblia aí, que provavelmente vocês estão, vocês pudessem abrir lá no capítulo 10 de 1 Samuel, a Bíblia está aqui aberta, e em especial no versículo 6.
em 1 Samuel, capítulo 10, no versículo 6. Lá encontramos a história de Saul, né? Muitas vezes a gente, quando se pega para pensar um pouco sobre a história dele, a gente automaticamente somente se lembra sobre a sua morte, a sua queda, né? E o seu fim trágico ali naquele momento. Mas se pararmos para analisar um pouquinho antes ali da vida dele, percebemos que Saul ele foi um homem sim próspero, né? Até um determinado momento da vida dele. Saul ele foi um homem no qual ele foi sim ungido por Deus e escolhido a dedo para que o próprio Deus pudesse operar nele. E como o assunto da gente se estabelece no Espírito Santo no Antigo Testamento, né? No versículo 6 vai falar o seguinte, né? O Espírito do Senhor se apoderará de você, ou se apossará de você. O contexto do capítulo 10 é o seguinte, né? O profeta Samuel, ele pede para que Saul ele vá ao encontro de um grupo em especial de profetas que estavam ali cantando e louvando a Deus, né? E a partir desse momento que ele estava ali com esse grupo e ele encontra ele fala, o profeta Samuel ele fala que ele vai encontrar o Espírito do Senhor na vida dele. E no decorrer do versículo 6 a gente vai ver também que existe uma característica importante para aqueles que encontram o Espírito de Deus, né? Essa característica importante é justamente a mudança de vida, né? Se a gente vê aqui, ao diálogo aqui também, e você profetizará com eles, e lhe será mudado em outro nome, né? Então Samuel ele afirma que a partir do momento que o rei Saul, né, já ali ungido por Samuel, o rei Saul, quando ele entrar em contato com esses determinados profetas que estavam louvando a Deus, o rei Saul, na verdade, ele vai poder mudar de vida. E se a gente olhar também, não somente no Antigo Testamento, no Novo também, a gente vê que, por exemplo, ali a gente tem a história de Pedro, né, que de certa forma muda de vida ali depois de um arrependimento, né? E de uma grande decepção consigo mesmo. A gente vê também ali diversas outras histórias na Bíblia, onde ali Davi também, né, por conta disso, o Espírito Santo trabalha na vida dele, e também diversas outras pessoas que com o encontro do Espírito Santo eles se tornam uma pessoa necessariamente melhor, né, em seu meio, em seu vínculo e em sua família. Então o ponto auge aqui desse versículo também do capítulo é que o contato com o Espírito Santo produz mudança de vida, né? Então não tem como a gente tentar explicar uma mudança, uma transformação de alguém ali no Antigo Testamento, também no Novo e nos dias atuais, sem que haja um contato com o Espírito Santo, né? Sem que haja ali um vínculo, né? Uma amizade ali, uma presença em especial do Espírito com o ser humano. Isso, de certa forma, também desestabiliza o conceito de algumas pessoas que falam que o Espírito Santo só poderia ou só foi, na verdade, estabelecido ali depois da ascensão de Jesus. De certa forma, sim, né? Mas de uma forma um pouco mais abrangente e mais forte também, né? Essa é a introdução, né? Vou passar agora aqui o slide e vou ler aqui o conceito teológico, tá bom? Que é basicamente aquilo que a gente já vem falando. Ao recordarmos a história do rei Saul e de seu reinado, vemos que ele teve um início de reinado próspero, e vitorioso. Estava sendo guiado pelo Espírito, assim como a Bíblia fala, né? Saul, até um determinado ponto, ele foi guiado pelo Espírito Santo. Mas qual foi o motivo, o porquê Saul, então, ele sai da presença do Espírito Santo, né? O motivo foi, se a gente olhar aqui, ao decorrer, tem um versículo em especial que eu queria passar para vocês aqui nas minhas leituras, que está lá em 1 Samuel também, no capítulo 18, no versículo 12. Vocês podem olhar aí em casa, mas eu vou explicar por alto assim esse versículo, tá bom? 1 Samuel, capítulo 18, versículo 12, fala o seguinte: fala que Deus ele escolhe Davi, né? E por esse meio Saul ele tinha medo de Davi, por isso que tentava matar ele. E o versículo em especial ele fala assim: porque Deus tinha escolhido Davi e era com Davi,
e já não era mais com Saul. E o que aconteceu nesse meio termo para que Saul deixasse o seu reinado, deixasse a sua prosperidade ali e decaísse tanto ao ponto de o próprio Deus o abandonar? Simples. A gente vai ver que no decorrer da história dele, como a gente já conhece, ele deixou de ouvir a voz de Deus. Saul, ele poderia muito bem ter continuado e ser ali um rei no qual Deus ele não precisaria em si estabelecer Davi, né? E lá no comentário bíblico adventista fala sobre, uma frase lá que eu achei interessante passar para vocês, que diz assim, Saul se recusou a continuar a conhecer ao Senhor. Como resultado, acabou se deixando chegar ao ponto de estar sob controle total de Satanás. Muitas pessoas, tanto hoje como nos tempos antigos, lamentam sobre o que poderia ter sido, né? Então, assim, Saul ele se distanciou de Deus, né? A distância fez com que, ao invés de ele ouvir a voz do Senhor, ele começou a ouvir a voz de Satanás, né? E essa voz o foi afundando, e aí a gente sabe ao ponto no qual ele chegou. E essa frase termina de uma forma interessante, que fala assim: muitas pessoas hoje, não somente nos tempos antigos, mas hoje em dia, se questionam e também se lamentam do que poderiam ter sido se tivessem continuado na presença do Senhor e ouvindo a voz dele. Vamos passar isso daí aqui. Já vamos para uma outra história que está lá em 1 Reis, né, de forma interessante aqui também, no capítulo 18 e também no versículo 12. Vamos lá em 1 Reis, no capítulo 18. Deixa eu abrir aqui para vocês. E o versículo 12, que diz assim, né? O contexto aqui, pode ser que tão logo eu me afaste de você e o Espírito do Senhor Deus o leve e eu não saiba para onde, e se eu der a notícia a Acabe e ele não me encontrar, ele me matará a mim, este seu servo, que temo ao Senhor desde a minha infância. Seguinte, olha, se eu voltar e falar para Acabe que o Senhor está aqui, que Elias está lá, né, possa ser que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor em caixa alta, né, o Espírito do Senhor possa te levar a um ou outro local, né, enquanto eu vou lá e volto. E se ele fizer isso, o que será de mim? Acabe vai acabar tirando a minha vida, né? Então, em destaque que fala aqui o Espírito do Senhor. Obadias ele se refere ao Espírito Santo quando ele fala, né, o Ruá. E ele fala isso com o objetivo de poder mostrar, né, e a Bíblia é bem enfática ao deixar em caixa alta o Espírito Santo. E interessante também, Elias, né, nessa passagem aqui a gente consegue perceber, né, que existe em si um carinho, uma presença especial do Espírito Santo com Elias e também com alguns dos profetas que a gente conhece da Bíblia, né? Porque assim, a partir do momento que uma pessoa é guiada pelo Espírito ali, como Elias, ele se permitia também ser deixado guiado, ele de certa forma não sabe para onde vai, né? E ele se deixa levar, né, confiando somente no Senhor. E voltando aqui para o versículo 12, esse era o contexto, né? Obadias ele tinha medo disso acontecer. Mas por conta do tempo aqui, vamos passar aqui o slide. Tem uma imagem aqui que eu acredito que vocês já estejam vendo, né, que fala, tem um simbolismo onde o Espírito Santo está sendo derramado sobre o povo e o povo aqui está em busca do Espírito Santo. Isso provavelmente na atualidade, tá bom? Vou passar mais uma vez aqui. Diz assim, para muitos cristãos é difícil compreender a atuação do Espírito Santo. Sim, isso é um fato verídico hoje, né? Eu acredito que hoje e no restante da história, né, para muitas pessoas é difícil compreender que existe um Espírito que guia a cada um de nós. Com base nos estudos da Bíblia, pesquisas e também leituras propostas,
Conclui-se que este tema, né, desse grupo, o Espírito Santo no Antigo Testamento, foi um tema bastante relevante, né, para a área acadêmica e também para o ministério pastoral. Muito obrigado. Olá, amigos. E na nossa aplicação ministerial ou pessoal, nós escolhemos fazer um devocional. Esse foi o nosso devocional, com o tema dele é o Espírito Santo no Antigo Testamento. E nós fizemos as 5 meditações com os seguintes temas: o Espírito Santo, Criador, o habitar do Espírito Santo, o guiar perfeito, o preparo do Espírito Santo, resistindo o Espírito Santo. Então são alguns textos que nós pegamos, referência onde tem a atuação do Espírito Santo na Torá e nos profetas anteriores, e nós fizemos a nossa meditação. Nós escolhemos um tema para detalhar um pouquinho aqui com você, o guia perfeito. A nossa meditação ela tem uma estrutura com data, tema, texto bíblico base que nós utilizamos, que foi Êxodo 15, verso 10. Tivemos ali a introdução, o desenvolvimento teológico e a conclusão dessa meditação. E a nossa meditação ela falou sobre o guia perfeito. O texto que eu li para vocês quando falei ali sobre a Torá, ele fala sobre em Êxodo 15, verso 10. Sopraste como teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. O povo de Israel, ele ficou preso por 430 anos de escravidão. Na verdade, o povo ali ficou de escravidão e, infelizmente, sendo humilhados e passando por muitas dificuldades. Foi então que após as pragas serem derramadas ali e liderados por Moisés, eles saíram do Egito, da escravidão, graças a Deus, e nesse refúgio que eles tiveram, eles se depararam com um mar ali na frente deles para eles atravessarem na direção que eles estavam. E eles se sentiram numa encruzilhada. E o mais interessante é que Deus, em todo momento, acompanhou eles, mas quem guiou e que teve passo a passo, esteve com Moisés, ali o Espírito Santo estava atuando também diretamente com ele, guiando em cada palavra, cada ação, em cada passo para onde ir. E então eles chegaram ali. E aqui, quando a gente leu em Êxodo 15, verso 10, onde aparece soprar-te, enquanto o povo estava atravessando e atravessaram ali, que os egípcios estavam seguindo, ali o texto diz que sopraste um vento, ou seja, sopraste um vento ali, vem a palavra ruach, que significa vento, o Espírito fechou aquele mar e ajudou aquele povo ali a não ser pego pelos egípcios. O cuidado, o guia que é perfeito, ele, às vezes para nós não sabemos para onde ir, o que fazer, nós precisamos buscar, porque em cada passo, em cada detalhe, ele sabe o que está fazendo. Quando ele vem e atua na nossa vida, que ele vem e nos mostra para onde ir, ele nos convence, nos ajuda a sair do pecado e a melhorar de vida e achar um caminho que será perfeito. Essa foi a nossa meditação e esse foi o nosso trabalho. Agradecemos a todos que assistiram até aqui. Esse trabalho foi desenvolvido com o intuito de mostrar a atuação que o Espírito Santo tem na Torá e também nos profetas anteriores. Nós temos uma atividade, um formulário onde algumas perguntas que nós temos sobre o que a gente falou durante aqui. O código, o QR Code está aqui, mas nós iremos mandar e deixar aqui também na descrição do vídeo o link da nossa atividade. Muito obrigado, que Deus os abençoe e convido vocês a fechar seus olhos e nós iremos fazer uma oração. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz na nossa vida. Obrigado porque o Senhor tem feito o melhor para todos nós. Senhor, nós te agradecemos porque nós temos em nossa vida, assim como no início da criação, assim como Moisés, José, assim como também Josué foi guiado, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos mostre o melhor caminho, que o Senhor nos dê sabedoria, nos deixe cheio do teu poder. Pai querido, que o Senhor nos conduza sempre rumo ao melhor lugar. Abençoe meus colegas que assistiram aqui nosso trabalho, que o Senhor também abençoe nosso professor. Em nome de Jesus, amém.